Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. Fácil de encontrar, na rua Doutor Silva Pinto, número 210, no centro, em frente à Santa Casa. Ligue 4693-3267. Entrega em domicílio. Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. Você ainda não sabe o telefone da Mega? Então anota aí. 4693-1292. Fale com a Mega. 4693-1292. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai. Só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o alto posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o alto posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o alto posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Vai partir o Ronaldinho, vai pra cobrança Ronaldinho, partiu o Ronaldinho, bateu, gol! É do Brasil! Apito, árbitro, bola em jogo aqui na Mega FM. Começa agora mais um clássico Mega Esportes, com notícias do esporte regional e mundial pra você! Sai que é sua, Brasil! Muito boa tarde, você ligadinho aqui na Mega FM 87.9, falando com você, tempinho fresco, tempinho friozinho aqui em Guararema, na região do Alto Tietê. Um prazer imenso ter você conosco aqui, com oferecimento Agrião com Mel, você tome Creu na Gripe. Ao meu lado direito, Dedé Matias, André, a lenda do futebol mogiano, vai bater um papo conosco hoje aqui. E ao lado dele, sempre ele, a voz mais aveludada da Mega FM e o maior salário aqui da Mega FM também, caprichando o dread, André Augusto. Boa tarde, Dedé. Boa tarde, Dedé. Boa tarde, Drauzio. Prazer estar aqui mais uma vez, sempre ao seu lado, uma felicidade imensa. Boa tarde, Pedro, a todos os ouvintes. Sintonize essa novidade, Mega FM no ar. E hoje, um dia mais do que especial, Drauzio. Especial porque a gente traz algo muito mais especial, porque traz alguém renomado do meio futebolístico, né? Treinador Dedé, da equipe do União de Mogi, categoria Sub-15. Dedé, satisfação imensa tê-lo aqui. Fique à vontade, o microfone hoje é seu. Prazer é todo meu, eu fico muito feliz de receber o convite. A gente veio trabalhando forte, né, durante todo o ano e a alegria é imensa de poder estar aqui com vocês. Vamos resenhar aí. Vamos resenhar, um Dedé que acabou de contar pra gente que jogou com o Maicon Leite, ele teve junto aí, o grande Maicon Leite, jogou no Palmeiras, teve no Santos, brilhou muito no Santos, depois da lesão caiu um pouquinho, que lesão também, arrebentou todos os ligamentos do joelho. Só de voltar a jogar já é uma satisfação pra ele, já tá bom demais. Tá no bem, metendo muito gol. É festeiro, né? Eu tenho uma parceira meu que é de São José, gostava de tomar um isotônico de cevada, né? Isotônico de cevada, ele. De Mogi contar essa história, hein? Sim. Já foi mais. Mais cegadinho agora. Hoje tá com 2 filhos, já dois acalmou, filhos? já mais tranquilo, sossegado, bem tranquilinho. Dedé, conta pra gente, como é que foi o começo da sua carreira como treinador? Você, depois vai falar do Fute Hit, que sucesso. Gente, Fute Hit lá em Mogi das Cruzes, sucesso total. Tenho acompanhado nas redes sociais. Sensacional, um trabalho de condicionamento físico pra galera que não curte academia, não curte correr no parque. Você faz todo um trabalho de condicionamento físico, no estilo clube de futebol, bem legal. Eu ia falar aqui um pouquinho pra gente. Mas, Dedé, como é que começou essa história de treinador de futebol? Você que... como é que pintou essa ideia? Eu vivo futebol desde muito cedo, né? Eu joguei futsal por bastante tempo na minha vida. E aí a vida nos leva, né, para outros lados e a gente começa a trabalhar com outras coisas, etc. Trabalhei bastante tempo fora do meio do futebol, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E aí eu voltei para Mogi, comecei a estudar futebol de novo, comecei a me envolver novamente com futebol, faz uns 8, 7 anos isso. E aí a convite do PH Lamounier, que é o treinador, foi treinador do União, né, no passado aí. Filho do Haroldo. Filho do Haroldo. Estudei com o Haroldo na faculdade. Haroldo hoje tá no Fortaleza como preparador de goleiro. É parceiro do Rogério, né? Parceiraço, foi o melhor preparador de goleiro que o Rogério teve na vida. E aí a
convite do PH eu voltei pro futebol, voltei mais pra parte de gestão, né? Voltei pra fora do campo pra fazer a gerência de futebol do União. Na época. Te cortar, eu sempre tive curiosidade. Qual que é o papel de um gerente de futebol? Tem um supervisor, tem um gerente, qual que é o papel? No caso do futebol profissional, o gerente de futebol ele tem a função de ajudar o treinador, né, dar respaldo pro treinador a formar o time dele, a fazer com a parte logística toda de viagens, toda essa questão de lidar com o jogador também, de tirar dúvidas dos atletas e dar todo o respaldo que o treinador precisa para pensar só em montar o time mesmo. Legal. E trabalhar a parte do time. E aí depois dessa minha vinda como gerente de futebol, acabei indo mais pro campo do que eu esperava, né? Comecei a ir pro campo, acabei me tornando auxiliar técnico dele nessa época. E aí a gente põe a chuteira de novo, né? Sim. Aí o coração aperta, o coração começa a bater mais forte com a chuteira de novo. Aí eu voltei a estudar futebol de uma vez por todas, me joguei de cabeça de novo no futebol. Com o objetivo de ser treinador novamente, né? De voltar para uma outra área do futebol. E aí surgiu a oportunidade na época de ser auxiliar técnico do profissional, o que já era para mim um aprendizado gigantesco, porque o PH sempre foi muito bom treinador, aprendi muito com ele. E aí surgiu a oportunidade, ele foi para começar com o sub-20 e assumiria o profissional posteriormente. E aí o sub-20 ficou vago e o presidente Senerito na época me ofereceu para eu tocar o sub-20. E aí eu toquei o sub-20 em 2016, durante o ano todo, mas aí por questões administrativas ali e tal, a gente acabou saindo. Eu estreiei no Paulista sub-20 em 2016, ganhamos lá fora de casa contra o de Guarulhos, mas aí acabou que o presidente Senerito decidiu por outros caminhos e a gente acabou saindo do clube. E aí voltei esse ano agora com o sub-15. Sub-15, André Augusto, você acompanhou a trajetória, a gente falou muito aqui. Inclusive o Leonardo, aquele do Guararema, é legal, ele fez um teste lá pra você ver como o trabalho é sério. Não tem, ele fez um teste, acabou passando e virou homem de confiança do meio campo ali, né? O Leonardo aqui, o Guararema, conhecido como Guararema. E um menino muito bom, a gente entrevistou ele aqui também. Você acompanhou o trabalho do Dedé, é um trabalho espetacular na base, né? Não, a gente vem acompanhando e ao mesmo tempo a gente fica feliz porque tem um filho da terra na equipe do União de Mogi que vem fazendo história nas mãos do Dedé, passando de fase e fazendo uma boa campanha acima de tudo. Agora a pergunta que eu teria pra fazer pra você, Dedé, você teria, você não tem mais então, você agora não tem mais. Tenho, tem ou teria? Eu vou fazer. Você parece ainda a Dilma Rousseff, eu teria, não tenho, vou fazer ainda. Se você não me cortar, a gente vai conseguir fazer a pergunta e até encerrar o programa. Só mais eu falei que era maior salário, olha um relógio, é Montblanc, Dedé. É Montblanc, não é qualquer um não. A gente percebe. Na nível. Isso aqui é a feira ali, a feira livre toda essa feira. Deus Jacareí, por 10. Compra Maria Mole e vem um relógio. Então, Dedé, a expectativa, você tinha essa expectativa de que o União faria um bom trabalho, como vem fazendo nesse campeonato? Você acreditava que poderia chegar onde chegou até o presente momento? A gente montou, desde que o presidente nos convidou para voltar para o clube, né? Eu procurei montar uma comissão técnica muito ousada, né? Muito profissional, muito boa. Então fui atrás de um preparador físico bom. Na verdade, o Luizinho sempre trabalhou com a gente. O Luizinho é espetacular como profissional. Joga muita bola, hein? Joga muito, né? Foi atleta profissional, jogou no Juventus da Rojavari e tudo mais. E eu acho que o principal era dar essa vivência para os atletas, né? Então eu precisava de ex-atletas do meu lado também. Também chamei o Feijão, que também joga muita bola e também jogou pela União, tem uma vida profissional na bola e tudo mais. Então, essa formação dessa comissão mais robusta, né? Que eu chamei o Bruno para ser auxiliar, preparador de goleiros. O Brunão também, um baita de um goleiro, que tem uma vida gigante no futebol e é um excelente preparador. Então, desde que a gente montou essa comissão, a gente chegou à conclusão de que dava para brigar, sabe? A gente foi ousado desde o início em pensar que era possível classificar sim, sabe? A gente queria muito
brigar pela classificação. Quando a gente só tem a noção exata de quando sai o sorteio da Federação Paulista com os clubes, etc. E aí saiu o nosso grupo e a gente viu o grupo super forte, né? Com Taubaté, com Guarulhos, com Flamengo de Guarulhos, com Joseense e tudo mais. E aí Palmeiras, né? Palmeiras. Você deixou o Palmeiras por último, o Palmeiras também, que não tem mundial, ele às vezes não tem muito... Mas o Palmeiras é fortíssimo na base. O Palmeiras é fortíssimo na base. Sim. Eu vi o jogo... Não, o Palmeiras é muito forte e aí a gente vê o grupo e a gente pensa, puxa, a gente tem que brigar com todos esses caras. É óbvio que você enxerga o Palmeiras como uma potência, né, dentro do grupo e tudo mais, mas você vê só times que estão na série, falando do profissional em comparação com a base, são times que estão na série A3, são times que estão na série A2 e União é na B, né? Então da B ali só tinha Guarulhos, o Flamengo de Guarulhos, o Joseense e o São José. O restante é tudo série A1, A2 e A3, né? Então a gente um nível muito forte. Começa né? a ter Nível muito alto. mais estrutura. Então a nossa proposta foi fazer com que esses meninos acreditassem, né? Principalmente porque eu acho que é muito psicológico, né? O negócio acaba sendo muito psicológico. Sim, porque bastante. o atleta ele pensa, eu tô no União, então o time não é tão estruturado quanto o Taubaté, então nós somos mais fracos que o Taubaté. Sim. Então a tendência é o cara entrar em campo já desconfiado da possibilidade dele de vencer. Então a gente tentou encorajar o atleta ao máximo para acreditar na classificação. E aí, depois dos primeiros jogos e tudo, a gente acabou vendo que dava. Né? Então aí a gente ganhou essa força. A gente viu o time do União, qualquer jogador que você pegasse, colocasse qualquer time que jogar contra vocês, Palmeiras, o Taubaté, a garotada é um time muito forte. E aí eu quero perguntar pro Dedé, como é que funciona essa montagem do elenco? Você conhece alguns atletas, tem algumas indicações, faz avaliação, mas eu imagino que numa avaliação, num teste, né, André Augusto, chega muito moleque bom de bola. Como é que você... E eu vi o seu time, a gente vai falar sobre isso também aqui, eu vou fazer uma pergunta sobre isso, a parte tática, muito organizado dentro de campo, mas a zaga muito, os dois zagueiros excelentes, o lateral direito muito bom, lateral direito, o lateral esquerdo, ele era mais correria, né? Marcava mais que o lateral direito, o lateral tem muita qualidade direito, o esquerdo marcava bastante, um meio campo bem forte, os atacantes fumaça. Como é que você monta um elenco, sai do nada e monta um time desse aí? Como é que funciona? A parte de seletiva, ela é, acho que é a principal parte do trabalho. Se você faz uma seletiva ruim, a tendência é que você... Se você faz uma seletiva ruim, a tendência é que você não tenha um time bom, né? E tem muita gente no meio do futebol que não acredita em seletiva, né? E eu acredito muito em... Eu nem chamo de peneira, porque peneira parece que você... parece uma situação em que você tira os ruins e deixa os bons. Sim. E na verdade, selecionar não é fazer peneira, não é peneirar a palavra. A palavra é você selecionar de acordo com o que você pensa, né? Acho que um time de futebol, ele é aquilo que o treinador acredita. Até te coisa. Então, pra garotada que tá vendo a gente agora, às vezes ele fez um teste, acabou não sendo aprovado. Às vezes ele não agrada o seu estilo. Funciona mais ou menos assim, exato, poxa, você quer um lateral que apoie mais, você quer um lateral que marque mais. Então, não é porque ele não foi aprovado que ele não tem qualidade. Com certeza. Eu acho que tem vários fatores que fazem com que um atleta não seja aprovado numa seletiva, né? Sim. Primeira coisa é ele não conseguir desenvolver naquele dia o melhor que ele pode fazer. E isso é normal, como qualquer atleta do mundo. Às vezes o próprio Cristiano Ronaldo não consegue desenvolver o quanto ele gostaria num dia. Né? Então, a seletiva ela é injusta. Eu costumo dizer que ela é injusta. Porque é um dia que você tem pra arrebentar e aí, se você não arrebentou, você perde aquela oportunidade. Mas, por isso que eu chamo de seletiva, né? Então, eu busco encontrar... e a cada seletiva que você faz, você evolui também, né? Como treinador. Você entende que você deveria ter buscado mais técnica ou menos técnica, ou mais velocidade, ou mais vigor físico, ou menos, e etc. E aí você tenta fazer uma mescla de tudo isso. Eu preciso de jogadores maturados, né? Fisicamente, porque o sub-15, às vezes a maturação faz a diferença, né? Então eu preciso de jogadores maturados, mas que não sejam ruins tecnicamente, que tenham um físico bom. Enfim, são várias qualidades que a gente busca. Que às vezes o cara chega num nível máximo no 15 também, né? Interessante, tem que subir mais pra ser profissional. É difícil a seletiva. Eu tive tem um clube, você lembra do Sandro Brum? Lembro. Não do Santos, jogou no Palmeiras. Sandro Brum, Juventude.
A gente fez um contato aqui e ele veio pra cá e o pessoal do Ivoti, Global Foot, eu vou falar Global Foot, um time de um empresário que tem um negócio Madaluz, tem um negócio aqui junto com a Método. E o cara gasta 100, 120 pau por mês, só com 15 com 17, você tem ideia. O treinador do 17 ganha 7 pau lá, o 15 ganha 5, é uma estrutura fenomenal. Que legal. Os caras me pagaram a passagem de avião pra ir pra lá e ficar uma semana pra conhecer, porque eles queriam jogadores daqui da região, se parecesse mandar alguém pra lá. E teve um ponto que eu achei interessante, você vai concordar que você manja muito mais que eu nessa área. Ele colocou que na avaliação, tem até análise de desempenho, tem o time, tá? Análise de desempenho, o cara fio, é bem legal. E tem a parte técnica, a parte tática, mas tem a parte que ele comentou comigo, que ele olha no garoto, chama espírito vencedor. Aquele que o menino, você tem, às vezes o moleque é bom, mas ele não tem aquele espírito, então que ele vai render bem no treino, no jogo, tem também mesmo isso aí? Tem, eu acho que esse foi o quesito, a característica que a gente mais encontrou nesse grupo, né? Porque às vezes faltava técnica, às vezes faltava alguma experiência, mas espírito de vencedor esse time tinha e a gente buscou isso bastante na seletiva, porque, como eu falei, é um clube pequeno. Então, se você tem que ser guerreiro. não for guerreiro, não tem como, entendeu? Você tem que superar as dificuldades, você tem que entender que, puxa, cara, a gente vai pra viagem de 10 horas num micro-ônibus e vai ser difícil e mesmo assim você tem que chegar lá e ganhar jogar o bem, jogo. Entende? Tipo assim, a gente foi pra Prudente, foi uma situação parecida e o atleta entrou no campo e guerreou e etc. Agora, se for um cara que aceita a derrota, ele já se desanima já logo antes da viagem, né? Antes de entrar em campo já tá perdendo o jogo. E uma curiosidade que você citou aqui, André, Dedé, é a questão do psicológico, né? Você fazer com que esse garoto, esse atleta, ele entre no jogo e tenha essa vontade, né? Ele entra aguerrido pro jogo, como você bem disse. Mas deve ser um trabalho e tanto, porque não é fácil, né? Você extrair do atleta o lado bom, fazer com que ele renda nos jogos ali, que ele enfrente o Palmeiras, de repente, com o mesmo nível de autoestima. Sim. E falando de autoestima, né? Como que você motiva um jogador desse? De repente tem que pegar, para chegar até a base do União em Mogi, ele precisa pegar 2, 3 condições, e às vezes tem que pedir dinheiro emprestado para mãe e pai. Com muitos atletas passam e sofrem no dia a dia, que correm atrás, né, do sonho. Essa parte tem 2 tipos de motivação, né? Tem a motivação de dia a dia. Eu acho que aí é uma questão de você saber trabalhar isso em cada um, porque cada um tem um jeito diferente. Cada um encara o sofrimento de uma maneira diferente, né? Porque você, quando tem 13, 14 anos, tudo é difícil pra você. Sim. Você acha que as coisas são super difíceis. Sim. E que você tem uma responsabilidade gigante porque você é atleta. E aí o seu pai confia muito que você vai virar um jogador de futebol. E você traz pra você uma pressão que nem devia ter. Sim, ainda. Verdade. Né? Então, pra alguns atletas, a dificuldade tá na pressão que a própria família coloca para ele ser um jogador de futebol. Para outros, a dificuldade está em conseguir R$4 para vir para o treino. Então, você tem que saber lidar com cada dificuldade de uma maneira diferente, isso no dia a dia de treino. Agora, a motivação pré-jogo, né, é outra que você tem que estudar muito e saber como que o seu elenco funciona melhor. Porque, na verdade, você tem que pensar da seguinte maneira: adianta eu fazer uma preleção daquelas muito, muito ferrenhas, em que você grita, em que você puxa o cara pra cima e etc e tal, ou adianta você deixar mais tranquilo? Porque tem jogador que joga melhor quando você tranquiliza ele, sim, ao invés de você pilhar ele. Agora tem jogador que... Então, o equilíbrio entre pilhar o jogador e tranquilizar o jogador é o segredo de uma preleção boa. Sim. Né? Então, legal, o pré-jogo, você tem que saber equilibrar isso, e isso eu acho que a gente fez muito bem durante o ano. Você acha que o Felipe Melo entrou muito pilhado naquele jogo do Palmeiras? O Felipe Melo... pilhado sempre. Pilhado sempre, Melo. O Felipe Melo tinha que fazer uma preleção especial só pra ele, né? Uma música clássica. Talvez um mantra, deixar fazer uma massagem, alguma coisa. Impressionante aí, viu? É verdade, inclusive o Guardiola, você deve ter lido o livro dele, né, claro? Legal. Ele não faz preleções muito eloquentes, não. Ele fala que o atleta ele já fez o trabalho durante a semana. Exato. E no dia de jogo ele dá, isso, aquilo, não tem muita ideia, exato, não. Exato.
Em cima disso. Eu acho que o equilíbrio você encontra muitas vezes no próprio intervalo do jogo, né? Porque às vezes eu, por exemplo, sou um cara que dificilmente faço preleções de grande motivacionais e etc. Eu não grito muito no meu vestiário. Eu tento manter o vestiário motivado a ponto de chegar bem na partida e tal. Cada um tem o seu jeito, mas eu gosto desse jeito. Tem um moleque que entra muito pilhadão, então acelerado. Vai ser expulso. E aí eu acho que no intervalo você acaba entendendo se você deve puxar mais o seu time ou deve tranquilizar mais o seu time, porque de acordo com o jogo, cada jogo é um jogo, então você não sabe. Às vezes tem um jogo que você precisa de mais motivação, o seu time tá ainda... você acha que tá dormindo, você acha que tem alguma coisa errada, então você vai lá e pilha mais no intervalo. Agora, o intervalo serve pra isso, cara. Às vezes a gente ganha o jogo no intervalo. A leitura do jogo correta, né? Se tinha uma leitura, quem tem a leitura do jogo muito boa era o Luxemburgo, que todo mundo falava, né? Sim, que ele tem a leitura do jogo, ele mudava mesmo, entendia. O lado positivo do jogador, tecnicamente, na hora que podia render, né? E lia o jogo muito bem, né? O Luxemburgo era um cara que melhor iniciou essa leitura de jogo. O Luxemburgo, né? Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá ligadinho conosco aqui, antes que eu passe aqui, ó. Tá aqui, ó. Nossa, muita gente, hein? Com oferecimento, então. Lembrando que em briga de Dedé saci. faz sucesso, hein? Ô, Dedé, sabe que em briga de saci qualquer chute é voadora, viu? Exatamente. Olha, tá o Raí Silva aqui, o grande craque do Operário, agora tá no Unidos do Vale. Boa tarde, amigos e craques da mesa da Mega FM. Boa tarde, Raí. O Bal sempre conosco aqui. O Bal você conhece, o grande goleiro. O goleiro pega muito. O filho dele joga de goleiro do futsal do Inter Mogi. Cata demais o moleque. Cata muito. William Alves, boa tarde, rapaziada. Manuel Tomás, boa tarde, Manuel. O Rafael Petro, tinha mão dos palmeirenses, hein? O Dé e o Bal podem jogar no Sub-15? O Dé e o Bal podem jogar no Sub-15, hein? Os caras... É só arrumar o documento. Só arrumar o documento. Fácil, né? Arruma o documento aí, passa fácil. Lerte Júnior. Boa tarde, amigos. Conosco não tem feriado. Próximo sábado na Arena Balança, Guararema Dinos versus América Futebol Clube de Guarulhos. O Dinos é o time que menos perde aqui na região, viu? É 50. Mais joga. Impressionante. O Bal, acho que tamanho eu tenho, Pedro. Os caras tirando um do outro. O Cauê tá aqui também. O Palmeiras não tem mundial, é bi da Série B. O Pedro lá, a Luciana Conceição. Obrigado pelo carinho, Luciana. Melissa, tá aqui a Melissa. É o Alexandre da Melissa, pai do Léo. Tá aqui legal. Também. Dali, Dedé. Ó, Fabiano Bal. Os moleques devem ser trabalhado para estar sempre focado, pois há muita coisa envolvida, tempo, dinheiro, família. Ó, o Rogério Xingatou, é verdade, né? Muita família que vai levar o menino. Sim. Não é fácil você tocar a base, né, Dedé? E deixa eu te fazer uma pergunta de ordem tática. Andrôcio, mas assim que você fizer a pergunta, você passa a palavra pra mim. Posso passar? Fazer umas 2 perguntas pra ele. Tem 2 soluções, né? Vai acabar o programa, não vou conseguir. Não, nós vamos ter 1h30 hoje, Dé. Vai ter 1h30. Até 1h30 hoje. Tá Brincadeira. O Dé vai ser... Tem que bater o ponto uma hora, Dé. Passar na RH lá. Dedé, o União jogou sempre muito bem postado taticamente. O União, eu fui ver o jogo lá contra o Joséense, bem fechadinho, as linhas muito próximas. Como é que é o trabalho que você faz? Você segue essa linha da nova metodologia? Como que você trabalha essa garotada para eles se eliminarem? Isso aqui, molecada quer pegar a bola e sai correndo, né? Sim. Eu defendo, e sempre falo isso, grande Suzuki, abração Suzuki, falei com ele ontem. Fera demais. Eu defendo uma coisa no futebol de base, principalmente numa categoria e num clube de menor estrutura, né? Eu acho que o atleta brasileiro, ele sabe atacar. Atacar, eu acho que quase todo mundo sabe, é meio natural na nossa cabeça a forma de ataque. Então, a desenvoltura de ataque vai acontecer naturalmente de acordo com as peças que você vai dispondo dentro do campo. Às vezes um cara entrosa melhor com o outro. Mas eu defendo muito que você precisa primeiro resolver a parte defensiva e ensinar o seu time a marcar. Porque quando você aprende a marcar, a tendência é você resolver o jogo com uma bola, com 2 bolas. Sim. E dependendo de como for. E como a gente tinha muito pouco tempo para iniciar o Paulista, quando a gente começou, né? A gente fez a seletiva em fevereiro, comecinho de fevereiro, e o campeonato já começaria em abril, comecinho de abril, então a gente tinha só março para trabalhar. Então a minha tentativa foi desde o início ensiná-los a marcar bem, em linha, do jeito que hoje em dia a gente tem que marcar, com o
voltando para marcar os laterais, compondo a linha dos volantes, o meia e o atacante marcando, dependendo do time que você vai enfrentar, você joga um volante no meio dessas linhas e trabalha no 4-1-4-1, ou você tira o volante do meio da linha, coloca na linha de 4 e adianta o seu meio e o centroavante para marcarem lá em cima e tentar diminuir o espaço de uma outra maneira. Mas eu gosto de ensiná-los a marcar inicialmente. Eu tento sempre fazer, nem que os meus primeiros amistosos terminem em 0-0, em 1-0, em 0-0, em 1-0, porque foi isso que aconteceu no começo do ano, né? A gente fez 4 amistosos e foi 1-0 pra mim, 1-0 pros caras, 1-0 pra mim, 1-0 pros caras. Truncado, então, né? eu defendia que o time tinha que ter equilíbrio. Sim. Eu defendo que o time tem que ter equilíbrio, porque no momento em que você tiver um pingo a mais de técnica, a balança pende pro seu lado. E aí você sai com a vitória ou às vezes você sai com a derrota, mas você tem que ter equilíbrio. Então, equilíbrio defensivo e velocidade pelos lados para conseguir jogar. Então, por isso que eu escolhi ali pontas bem rápidos e tudo mais para poder marcar bem, fazer eles voltarem marcando lateral e partir em velocidade ali. Aula de futebol, Dé. É isso aí. Drauzio, tá gravado aí. Quem quiser acessar depois, Pega dá o um DVD. salve lá no Facebook da Rádio Mega FM. Tá salvo o programa. Dedé.com. Manja muito, Drauzio, manja muito. E Drauzio, tudo que ele falou é o que se joga hoje no futebol moderno, até na várzea, né, no vestiário da vida aí, tenta se fazer igual. É lógico que cabeças diferentes, né, que às vezes não chegam ao entendimento. Mas Entendi, Dé. Se for o pessoal da cabeças Varsa, diferentes não na compreende, várzea, não tem? tenta. O pessoal não tem inteligência pra entender isso, não é que é, Tem, Dé? não, isso, É polêmico, hein, Dé? Mas Vai dar polêmica. precisa, de repente, sabe que na várzea são vários líderes, né? Precisa, de repente, ter uma liderança que explique a jogada e o porquê daquela jogada, né? Você tem que convencer o jogador, o amador, e muitas das vezes é complicado esse tipo de coisa. Agora, o Dedé, ele falava aqui do esquema tático. Carille, até então o treinador daqui do Corinthians, ele tinha um esquema tático definido, mas os jogadores não obedeciam. Acho que tem tudo a ver com o que ele está falando. Né? Você trabalhar o jogador, adaptar o jogador àquele esquema tático. E entra a questão, Eduardo, você jogar. Fazer o jogador render o que ele rende no treino. Né? Conhecido como leão de treino, né? O cara arrebenta no treino e chega no jogo ele não arrebenta e acaba destruindo todo o esquema tático também. Arrebenta o time. Arrebenta o time, arrebenta o patrimônio, arrebenta tudo. Sim, Isso acontece, né, Dedé? Acontece. Ou não? Não, acontece. E acontece até em time grande. Isso é super normal. O jogador ter um desempenho alto no treino e chegar no jogo não conseguir reproduzir o que ele treinou, né? Então, isso acaba sendo normal. Você tem que trabalhar isso no jogador, porque isso é um problema psicológico, né? O momento em que ele sente a pressão, o momento que toca o hino, né? Como Quando se eu trabalha falo, isso? né? Como se trabalha isso? O cara que isso- de repente isso- chega no jogo ele, não tô legal hoje, tá, mas nunca tá legal. Isso é uma coisa que você tem que trabalhar no dia a dia, não dá pra você resolver no dia do jogo. Você tem que entender por que tá acontecendo uma queda de produção nesse cara. E eu costumo dizer que isso é falta de jogo. Pra mim, você só vai conseguir parar de render mais no treino do que no jogo se você jogar mais do que treinar até. Sim. Entende? Então, tipo assim, ele tá gostando mais do dia do treino do que do dia do jogo. Então, eu preciso fazer com que esse cara jogue mais. Então, o que a gente fez nesse período foi, vamos trazer amistosos para durante a semana, Sim. para esse cara jogar mais jogos Legal. do que treinar mais. E aí ele precisa se acostumar mais com o jogo. Isso é super normal. É por isso que hoje um time que nem o Palmeiras, Sub-15, ele não fica 3 dias sem jogo, Jogar, cara. né? É jogo, o tempo todo é jogo, cara. Acostumar. Porque ele precisa fazer esse moleque acostumar, cara. É por isso que esses caras de time grande, eles levam jogador pra Áustria pra jogar campeonato na Alemanha, pra jogar campeonato na Suíça. Rodar, porque né? Dá lá. rodar, cara, porque esse cara precisa parar de sentir frio na barriga. É isso que ele precisa parar. Tem jogador profissional, você vê o Dodô e a seleção brasileira não rendia. Jogava muito, jogou em vários clubes, jogou muita bola, mas na seleção não ia. Então tem jogador que acaba sentindo essa pressão aí. Sim. E. Interessante. Ó, o Suzuki, Dé, Legal. um dia vou ser um treinador igual esse monstro do Dedé. Que isso, hein? É. Sabe muito, Moral, Suzuki hein? falou Moral, aqui, hein? ó. Cê é louco. Mandou aqui, ó. Tem que fazer um estágio com o Dedé. Eu queria também fazer um estágio com o Dedé. Não consegui arrumar tempo, ele me liberou pra um estágio com ele lá, marcamos. É só ir. Quero aprender lá com. Aqui no Japão, o que mais tem é leão de treino. Eu imagino o Suzuki. O Suzuki é um craque de bola. Eu sou fã do Suzuki desde que eu sou criancinha. Eu costumo dizer pra ele que Quando você era criancinha, já tinha uns 25 ele já, já né? era velho já. O Suzuki jogou com os meus irmãos. O meu irmão, o Flávio, o Renato,
Eu tenho 2 irmãos mais velhos e eu era o caçulinha, né? A gente jogava no Vila Santista, no Joana Dark, e o Suzuki jogava com os dois. E o Suzuki na época era o craque da cidade, assim. Legal, hein? Eu acompanhava muito o Suzuki, sempre assistia e tal, e a gente pirava no futebol dele, né? Porque ele me deu uma cotovelada na faculdade, até hoje ele fala que foi sem querer. Guardar o cotovelo? Ele nunca dá cotovelada sem querer. Nunca era sem querer, né? Não, ele nunca fez nada sem querer no jogo futebol. lá do time lá, rachão com a molecada, com os caras, eu deixando a mãozão, né? Agora já com as asas abertas, né? deixando a mãozão. Ele, pum, deixou o cotovelo. Rapaz, O problema é onde você deixou a mão, né? A mão foi na cara dele. Na cara dele, né? Meu, pegou aqui no meio, encheu os 2 olhos, no outro dia acordei com ele fechado, roxo. Nossa. E o bicho insiste até hoje, fala que foi sem querer. Mas a gente pode jogar muita bola, como você falou, um grande craque de bola. sim. Tanto é que tá lá no Conhece Japão. muito, né? Treinador também. Treinador conhece também, né? muito, conhece muito. Legal. Pera, Def, fica à vontade mais uma pergunta aí. Muito bom. Drauzio, é uma Vocês felicidade vão- imensa tê-lo aqui, né? Dedé, Mas você não vai você perguntar. conhece, é dread ou é trança aquilo ali do Ded? Não sei se é Eu- dread, trança raiz, eu não sou rastafari, eu não especialista, manjo não. muito. Não Ele sou ficou especialista no 5 horas no camarim dele, que tem 150 metros quadrados, Dedé. 150 metros quadrados, 5 horas pra fazer esse cabelo aí. Impressionante. Seja o que for, ficou bom. Ficou bom, né? Tá bom, valeu. Ficou bom. O almoço é por tua conta hoje. Mas, o Drauzio, agora vamos ouvir o plano, né? O programa que ele tem em Mogi, você falou, que é o Fute... É o Hit Fute. A gente comentou na rádio em outra oportunidade dessa grande modalidade, né? Na qual o Dedé está inserido. Dedé, fica à vontade, explica aí pro pessoal que está curioso para saber essa novidade. O Hit Foot, na verdade, ele surgiu no ano passado. A gente já tinha tido essa ideia antes, mas não conseguimos reproduzir, e aí aos poucos a gente conseguiu iniciar o projeto, que é um treino de futebol mesmo para adultos, né? É você poder trabalhar a parte física, muito mais a parte técnica também, melhorar, ter alguém corrigindo os seus erros técnicos e etc. também. Então o Hit Foot é uma academia de futebol para adultos, eu costumo chamar de uma academia de futebol para adultos. A gente treina em Mogi, vai abrir uma turma agora em Biritiba. A gente treina em Mogi 4 vezes por semana lá na Play Soccer, no comercial. E agora vamos abrir uma turma lá em Biritiba também, de quarta-feira. Então, puxa, a galera adora o treino, é um treino super divertido, dinâmico. Eu costumo dizer que às vezes a gente perde, né? A gente tenta fazer um exercício físico, alguma coisa, e a maioria das pessoas que gostam muito de futebol, eles perdem pro tédio, eles perdem pro próprio psicológico, porque eles não aguentam ficar 30 horas fazendo determinado exercício, ou alguma corrida na esteira, ou alguma coisa do tipo, né? Ou até uma corrida na rua, ele perde até pro tédio, até na corrida na rua às vezes. E você tem que trabalhar muito isso, e eu costumo dizer que o Hit Foot é um exercício físico super completo, que te engana, né? Você é enganado pela presença da bola. Muito lúdico, né? Basicamente, você é enganado pela presença da bola. Engana mesmo, que eu vi lá é puxado, viu? Os caras saem pingando, né? Sai pingando e trabalha a finalização. Ao mesmo tempo tem o treino específico para os goleiros, né? Os goleiros têm o preparador de goleiros lá feito lá para eles e tudo mais. Então é muito gostoso o treino, muito trabalho muito Dedé, gostoso. quando o cara é muito ruim, ele paga mais caro? Não. Lá a gente tem todos os tipos, todos os níveis. Eu costumo dizer que, como os exercícios eles são individualizados, né? Você não precisa ser nenhum profissional para poder treinar. Então você pode começar no futebol hoje ou iniciar no futebol ou já ser profissional. A gente tem atletas atletas profissionais que querem só manter o ritmo de jogo, né? E até caras que começaram ontem na bola aí. Bom. Telefone, né, Dedé? Se a pessoa quer contratar o Fute Hit aí, quiser entrar em contato com a gente para fazer um treino experimental, é 99779-8404 ou curte a página lá no Facebook, facebook.com/hitfoot, HIIT Foot. Legal, hein? Só procurar lá. Experimental, só primeira aula, né? Exatamente, depois paga, querido. Quer fazer um mês, ficar um mês experimentando? Eu não sei se eu gostei ainda. Não sei se eu gostei ainda. Vou fazer de novo, vou fazer mais uma. Já experimenta uma vez só, querido. O Suzuki falou aqui, nunca foi moldou, verdade. Tô brincadeira, Suzuki. Suzuki foi. É parceiro, nem é tão velho assim. O Suzuki tá menino ainda, jogando muita bola, parceiraço, joga muito. E ele falou, não fui moldou, não, é brincadeira. Foi sem querer cotovelada mesmo. E na verdade eu merecia tomar uma, porque eu tava deixando o braço pra todo lado aquele dia lá. Às vezes é bom, às vezes foi pra você aprender. Fica esperto.
Um grande amigo, o Suzuki, um parceiro, joga muita bola. Dedé, e pra fechar aqui, quais são os planos do União agora, terminando o ano aí? Vai jogar um amistoso aqui, o Sub-17... Não, o Sub-Profissional, né? O Bezinha vai jogar um amistoso aqui. Vai. E qual que é o plano de vocês pro União aí, Sub-15, pro ano que vem, recém da temporada? Agora tanto o Sub-15 quanto o Sub-17 iniciam um planejamento de formação de elenco de novo, né? Ontem foi o último treino dos atletas nascidos em 2003 com a gente. Eu já liberei eles para subirem para o Sub-17. Legal, hein? Justamente para que eles já ganhem esse corpo, né? O jogo do Sub-17 já acaba sendo um jogo um pouquinho diferente. Sim, mais pegado. Já mais pegado e tudo mais. Não que o 15 não seja, mas o 17 acaba sendo mais maturação física, né? Então a gente já liberou os atletas para subirem para o Sub-17, para que o elenco do Sub-17 comece a se formar já para o Paulista do ano que vem. Mas esse ano ainda tem uma Paulista Cup, que é um campeonato que vai ser disputado entre as equipes aí que ficaram fora do Paulista, basicamente, né? Tem Nacional, tem só clube legal aí para jogar. E depois tem a Copa Bandeirantes, que é a Copa da Associação Paulista. A gente vai tentar, inclusive, é até bom para a cidade de Guararema, talvez, tentar trazer alguns jogos para cá, para Guararema, para o estádio aqui de Guararema. A gente vai finalizar, o presidente está finalizando aí as questões com a prefeitura e etc. Mas é bem provável que alguns jogos venham para Guararema, para o público daqui também poder acompanhar e tudo mais. É sempre legal, né? É durante a semana os jogos, durante a semana, são jogos durante a semana. E agora, na próxima semana, a gente deve abrir uma seletiva para atletas nascidos em 2004, né, pelo Sub-15. Isso que eu ia perguntar, tem seletiva? Vai ter. Tem uns boleirão aqui, hein? Vou mandar lá pra teste. Todos os atletas aí nascidos em 2004 já podem se programar para a seletiva do União. A gente vai fazer na semana que vem ou na outra. A gente vai só finalizar essas questões burocráticas de campo lá e etc. Para firmar o dia. Mas ou na semana que vem ou na outra a gente já vai fazer essa seletiva dos atletas 2004. Bom, aquela lutada é ligadinho aí, pessoal de 14, 15 anos aí, quiser fazer 13 até. E ficar ligadinho porque é um time de muita tradição, um treinador muito competente, oportunidade de você se tornar um jogador que você sempre sonhou. Isso, e é o Paulista, né? O Campeonato Paulista. Eu costumo dizer para os atletas, o Campeonato Paulista é o melhor campeonato do Brasil que você pode disputar com essa idade. Muito não tem nenhum campeonato, nenhum outro estado, como não existe o Campeonato Brasileiro, o Sub-15, né? O Campeonato Paulista é o campeonato mais forte que você pode disputar e é a maior vitrine do futebol brasileiro hoje, é o Paulista. Sub-15, o Sub-17 e a Copa São Paulo do Sub-20, né? Então, já vem porque a gente vai preparar um time muito mais forte do que a gente fez esse ano até. Legal, com oferecimento Café Rio Branco com sabor do campo. Tá aqui o William Alves, tem que ter em Guararema também. Ó, a gente colocou, William, segunda-feira das 7 às 8 lá no clube, no seu site, hein? Segunda-feira das 7 às 8, pode aparecer também lá. Isso aí. E a gente, como nada se cria, tudo se copia, a gente copiou a ideia do Dedé. Foi não pagar o royalties pra ele ali, direitos autorais. Mas 7 às 8 no clube, lá em frente, patrão da Polícia Militar, pode colar lá. Aí, tá o Marcelo chega de preguiça, hein, William? O Marcelo Canovic dava comigo lá. Você acha que é um alemãozão, né? Marcelo? Canovic, você parece um sobrenome, o cara é alemão, não, o negão. O cara é, né? Que lutador, o Canovic, você fala, o Canovic, o cara é alemão, o cara é croata, né? Croata, ucraniano. Negrão, grandão, fortão. E legal, Dedé. Olha, muito obrigado. Dedé, faça suas apresentações finais aí, falar com o Dedé, mandar um abraço pra sua mãe, pro seu pai, pra você. Fica à vontade, Dedé. Nós agradecemos a sua presença aqui, eu agradeço em dobro, até porque pra gente foi prazeroso ter você aqui conosco, sua esposa também ali, né, prestigiando, né, evento, participando, conhecendo aqui a dependência da rádio. Daqui a pouco você vai no camarim do Drauzio e ele falou que o meu é 150 metros quadrados, mas o dele vai 300 metros quadrados. Imagina, vai ficar bom, viu? Fiz uma piscininha lá, pra relaxar depois. Piscininha, pra relaxar. Daqui a pouco você vai pra lá, você vai sair de lá hoje. Furou. E a garotada também, a oportunidade de você trazer essa novidade, né, de que haverá seletivo, você vai passar os dias, os horários, né, quem quiser entre em contato com você passou o telefone aqui. E pessoal, oportunidade, né, para ser um jogador, passa por uma categoria de base, passa por disputar no Campeonato Paulista, que é um Campeonato Paulista importante, e em suas mãos, um cara conhecedor, e um cara que tem muita sabedoria no esporte. Muito obrigado pela sua presença aqui e espero voltar mais vezes a participar conosco do programa. Eu que agradeço, eu fico feliz demais de poder participar, eu gosto muito de resenhar sobre futebol, né? Legal. Então pra gente é tranquilo, é fácil.
e é gostoso, é prazeroso. Então, fiquei feliz demais, eu agradeço o convite do Drauzio aí por ter me chamado para vir. Hoje em dia, no futebol, né, é muito fácil a imprensa e tudo mais, eles dão pouco espaço para que você fale a verdade sobre o que vem acontecendo e na verdade só jogam no ar as coisas e não buscam a verdade de verdade, né? Então a gente fica feliz com o espaço porque num clube do tamanho do União é muito difícil a gente ter espaço via imprensa para poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Então a gente acaba ficando carente de veículos que possam mostrar o nosso trabalho, porque às vezes você pode fazer o melhor trabalho do mundo, sem a imprensa você não é nada, você não é ninguém. Então eu agradeço vocês e parabenizo pelo trabalho, eu tô acompanhando sempre aí o trabalho de vocês e, sucesso demais. Obrigado. Eu até vi um comentário, eu queria deixar aqui registrado, eu achei muito pouca, na realidade, a cobertura da TV Diário no Sub-15. Eu acho que pelo que fez o Sub-15, pelo tamanho da TV Diário, pelo tamanho do União, deixou muito a desejar. Eu acho que às vezes falta até pauta lá pra galera pra cumprir com o cronograma e teria pautas maravilhosas com a garotada que pega 2 treinos pra treinar, que vai fazer um jogo contra o Palmeiras, que faz contra o Taubaté, a montagem do elenco. Acho que faltou o pessoal da TV Diário lá no não explorar um jogo contra o Palmeiras? Sim, no jogo desse daí. Né? Então o pessoal deu as notas lá, mas acho que faltou, podia ter explorado muito mais. Quem sabe agora no próximo aí, no final do ano, ou no ano que vem, o pessoal dê uma atenção maior, porque foi um grande feito passar dessa fase no campeonato. Dedé, quero agradecer a você de coração a presença, sabe da correria que é, a assessoria de imprensa do União acabou liberando o Dedé, a gente falou pro pessoal lá, o pessoal conversou com ele, tá com a sua esposa aqui, e que você tenha sempre sucesso na sua carreira, que já tem e vai ter muito mais ainda, logo estará no clube de ponta, vai deixar a União, porque as pessoas vêm, as pessoas saem, a gente sabe disso. E queria que você deixasse uma mensagem, sempre eu termino aqui o programa, hoje é você que vai terminar, Dedé, pra essa garotada que tem o sonho em se tornar um jogador de futebol profissional. Como é que eles fazem? Deixa uma mensagem pra eles de incentivo, de motivação pra galera. Sim, eu acho que você que quer se tornar um atleta profissional, que tem esse objetivo na vida, eu acho que você tem que buscar os exemplos de quem é o maior, né? Quem são os melhores nessa função. E hoje a gente tem muitos bons exemplos aí, né? Você pode buscar a vida do Cristiano Ronaldo, porque o que faz um Cristiano Ronaldo ser o que ele não é só o talento dele, é a vida dele como um todo. Esse cara vive como um atleta, ele se comporta como um atleta. Ele não vai em bares, ele não bebe, ele não fuma, ele não faz nada de errado, ele treina pra caramba, ele só pensa nisso, ele é obcecado por isso. Então, eu acho que os exemplos estão todos aí pra você seguir. Então, entenda que o foco e a disciplina, ele vem muito antes do desempenho, do resultado, né? E do sucesso que vai vir mais pra frente. Então, foco, disciplina, não desiste. Tenha força de vontade, não deixa ninguém te dizer que você não é capaz, não desista por conta de uma seletiva ou de uma peneira que você participou, continua trabalhando, porque se Deus colocou esse sonho no seu coração, eu tenho certeza que Ele vai cumprir e você tem muito para aprender ainda nesse mundo da bola, então continua correndo. Legal, Dedé, obrigado. Palavras de motivação para a garotada que quer seguir a carreira com o jogador. André Augusto, você sempre engrandece esse programa. Hoje foi muito brilhante com o Dedé ao nosso lado. O pessoal que participou, muito obrigado pela audiência. O Suzuki, jogo nas duas laterais, fácil volante e meia. Verdade, joga fácil. Tá no meu time sempre, é o 10 do meu time. Obrigado pela audiência, pessoal. Fique com Deus, um abraço forte e fui.